não é mais pré-candidato e nem candidato será, já anunciou, muitos estão dizendo que ele desistiu. Não sei se a leitura deveria ser o desistiu, porque o desistiu normalmente quando a pessoa olha e fala, não vai dar. Pensando bem, é melhor eu voltar atrás. Mas me parece que foi uma decisão estratégica, pensada do começo ao fim. Se vai dar certo, é uma das coisas que a gente vai discutir aqui. Por que não seria exatamente uma desistência? A gente sabe muito bem que se ele fosse candidato ao governo de São Paulo, ele teria possibilidade de chegar por volta dos seus 10%, porque o estado de São Paulo é um estado onde ele, que é deputado por São Paulo, e o partido dele, a Missão, como também o movimento do qual ele participa desde o início, o MBL, tem mais concentração de forças. Ele nasceu aqui, inclusive, tem braços em muitos lugares do país, mas sem dúvida em São Paulo, na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo, tem uma massa crítica mais intensa. E Arthur Duval, quando foi candidato à prefeitura, teve em torno de seus 10%, e era bastante possível esperar que ele não só tivesse uma votação boa e com isso ajudasse a fazer deputados estaduais e federais pelo estado, como também pudesse influenciar na eleição para governador, eventualmente até para presidente, mas especialmente para governador. Por quê? Tarcísio Gomes de Freitas, segundo as pesquisas, não ganharia no segundo turno com o Kim participando, porque esses 10% do Kim, mais outros miúdos que vêm como candidatos e mais o quadro típico de primeiro turno, indicariam que não daria para o Tarcísio fazer metade dos votos válidos mais um e ganhar. Porque a diferença dele para o Haddad não é tão grande a ponto dele poder acreditar que ganharia fácil. Agora, a saída do Kim como candidato abre, em primeiro lugar, uma porta para a possibilidade bem mais concreta de termos apenas um turno aqui. Isso quer dizer que o Tarcísio ficou mais forte de imediato? Não forçosamente. A força do Tarcísio é a mesma. A diferença é que a gente vai ter dois candidatos com a sua polarização de campanha típica, e não vamos ter um terceiro significativo, pelo menos até agora. Não apareceu nenhum nome que seja importante. Então, os eleitores vão decidir por um ou por outro, e aqueles candidatos nanicos que venham a aparecer ainda passam a ter mais dificuldade, porque eles saem de uma base muito pequena e as pessoas vão falar, não, em São Paulo já está resolvida a coisa, é um ou outro indo para o segundo turno. Então já vota-se logo naquele que se quer mais. E a lógica, por enquanto, é justamente o Tarcísio ganhar. Com isso, de um lado, o Renan pode perder um pouco? Pode, talvez. A gente vai falar disso daqui a pouco, mas acho que se pode é pouca coisa. O Tarcísio, o que ganha? Lógico, encurtando uma campanha, a imagem de ganhar no primeiro turno, por mais que sejam apenas dois candidatos, sempre fortalece o candidato eleito, sem dúvida alguma, e leva ele para um segundo mandato de governador mais sólido. A segunda questão é que, se o Kim fosse o candidato, tivesse seus 10%, ou até mais, digamos, ele seria uma peça importante na discussão de formação do governo Tarcísio, do segundo governo Tarcísio, porque quem tem uma votação muito expressiva acaba tendo o direito de uma influência, o direito implícito, né, de uma influência nas escolhas de secretários e rumos também do governador. Então, o Kim abre mão dessas possibilidades. Por outro lado, ele segue como candidato a deputado federal, com possibilidades muito concretas de se eleger. Tem sido bem votado nas duas eleições que participou, e nessa, um pouco mais notório, e com o candidato à presidência, a possibilidade dele ser o mais votado para deputado federal dentro da Missão em São Paulo é gigantesca. A gente sabe disso, não dá nem para imaginar que fosse algo diferente, não é? Mas então, ele desistiu para ser candidato a deputado. Sim, mas o objetivo dele, a proposta dele é engordar a campanha do Renan Santos para a presidência, já sendo apresentado junto com o Renan no evento que eles fizeram neste sábado, como o primeiro ministro escolhido, é o ministro da reforma do Estado. Aquelas reformas todas que o Renan diz que vai fazer, aquelas grandes mudanças, transformações no país, o Kim seria a pessoa para
arquitetar e implantar essas mudanças. Seria um ministro bastante forte, como seria um ministro da Economia. E eles falaram outra coisa também que deve marcar a campanha do Renan, que é o fato de que eles vão indicar outros ministros, pelo menos os ministros, como eu disse, de Economia e de outros cargos que eles julgarem importantes, já para definir claramente qual é a imagem que esse governo quer ter. Isso vai dar certo? Isso vai ampliar a possibilidade de votação que o Renan vem conquistando? Fica a dúvida aqui. É algo que muita gente diz, não se anuncia ministros tão cedo. Mas eles não estão fazendo exatamente aquilo que todos fazem, estão tentando um caminho diferente. E o Kim quer, ao ser o candidato a deputado federal mais o propenso a ser escolhido o ministro da transformação do Estado, caso o Renan venha ou viesse, como vocês preferirem, a ser eleito presidente do Brasil, dá alguma consistência e dá uma demonstração de que esse projeto tem princípio, meio e fim. É essa ideia que eles querem trazer para as pessoas e colocar bem claro para todo mundo. Kim Kataguiri, mais conhecido como Kim Catetanol, desistiu de concorrer ao governo do estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, Marcelo Brigadeiro, conhecido como Rosca Grossa ou como Casca Fina, afinou de vez e vai desistir de concorrer pelo governo do estado de Santa Catarina. Sabe por que eles estão fazendo isso? Sabe qual é a estratégia patética e covarde por trás? Pois é isso que eu vou dizer no vídeo de hoje. Eles são covardes, por isso Kim Kataguiri, conhecido como Kim Catetanol, desistiu do governo de São Paulo e o Rosca Grossa desiste também do governo de Santa Catarina, abrindo mão dos seus valorosos 0% de votos. Mas eu vou dizer por que eles desistiram. Porque eles são covardes. Eles tinham uma ideia de que conseguiriam eleger 20 deputados federais. De onde eles vão tirar essa porra? O Kim Kataguiri, na sua primeira eleição, fez 465 mil votos. É voto pra caralho, lá em 2018. Da segunda vez que ele tentou ser deputado federal, já caiu para 295 mil votos. Hoje, quantos votos você acha que o cara que votou para batizar a gasolina junto com o PT e o PSOL, que votou pela reforma tributária do Lula na primeira votação, esse cara que disse que preferia manter a coluna ereta do que pegar fundão eleitoral e hoje todos os seus comparsas de partido mamam também, quantos votos você acha que ele faz hoje? Vamos lá, a primeira ele fez 465 mil votos, na segunda ele fez 295, 170 mil votos a menos. Hoje, para eles conseguirem eleger um único deputado federal, o Partido Missão precisa fazer 330 mil votos. Kim Kataguiri não tem esses votos sozinho. E ele é o maior puxador de voto. 330 mil votos para eleger um. Qual outro nome do Missão você acha que consegue puxar votos desse jeito? A ideia deles não era vencer eleição nenhuma, não é vencer eleição para governador, para presidente. Eles sabem que não tem chance nenhuma. O que eles querem são os 250 milhões de reais vencendo a cláusula de barreira, que é eleger um número mínimo de deputados federais. Eles não têm de onde tirar, de cu tirar um nome que tenha força suficiente para se eleger a deputado federal. Talvez eles não consigam eleger nem o Kim, porque na última ele fez 295 mil votos. Hoje ele precisaria de 330 mil para eleger um. Você imagina eleger mais e vencer essa cláusula de barreira. O plano não é salvar o Brasil, eles não têm votos para absolutamente nada. O plano
é vencer a cláusula de barreira para mamar 250 milhões de reais. Dinheiro que Renan Santos pretende alocar, principalmente no seu próprio conforto, no seu próprio luxo, porque nós vamos pagar restaurante, nós vamos pagar aluguel, nós vamos pagar prédios, etc. Mas também para pagar advogados para assédio judicial, pagar a militância virulenta, poder fazer com que o seu partido, que tem vertentes claramente inspiradas nos períodos mais autoritários e terríveis da história da humanidade, possa florescer. 250 milhões de fundo partidário. Nós não estamos falando de fundão eleitoral. Fundo partidário. É por isso que eles estão desesperados, porque eles acham que não vão conseguir eleger nenhum único deputado. Porque eles sabem, se eles não conseguirem esses 250 milhões de reais para pagar a militância, para pagar advogado, o projetinho de poder deles começa a desmoronar. Eles não têm nome para fazer deputado federal. Quem que você acha que vai atrair votação? É o gnomo da lingueta, que está inelegível por querer ser sommelier de cu cagado de refugiadas na Ucrânia, uma das maiores vergonhas da política do país, e o canal dele hoje está completamente destruído. Completamente destruído. É o Gutinho Sugarias, aquele que procurava uma clínica clandestina de aborto para matar a própria filha no ventre da mãe? Quantos votos você acha que este traste faz hoje em dia? É o cara que chama Mamato de Mamato na live do Mamato, que ninguém sabe nem qual é o nome. É o Engeleia Léo, que promete que agora é tapinha na cara, depois é prendeu, matou. Quantos votos vocês acham que esses idiotas conseguem fazer com esses nomes? 10 mil cada um? 8 mil cada um? Eles estão desesperados. Se eles não conseguirem os 250 milhões de reais vencendo a cláusula de barreira, o projetinho de poder de merda deles, acabou. Vai pro buraco, vai pra lama. Então, para tentar eleger ao menos um deputado federal, Kim Kataguiri desiste do governo de São Paulo e tenta ser novamente deputado federal. Porque, afinal, você precisa manter aqueles caras empregados no gabinete, os amigos do Renan Santos. Vocês viram que o Kim Kataguiri, inclusive, dobrou o seu número de assessores, descumprindo também com a sua própria palavra e discurso histórico anterior. Um daqueles que fez parte do gabinete de Kim Kataguiri foi o advogado de Renan Santos, o senhor Elia Roberto Fischlin. O desespero deles é muito grande, porque eles viram um único CPF, fazendo com que o projeto de poder deles, de eleger 23 deputados federais, de se tornar com esse discurso facínora, autoritário, a nova sensação do país, eles viram tudo isso indo por água abaixo. Eu sou o cara que tem a determinação para ir até o final, não por mim. Cristo me sustenta. Cristo me dá forças. Nenhuma difamação vai me envergar. Nenhuma ameaça de morte vai me dissuadir. Nada que vocês façam vai me fazer retroceder, diferente de vocês, covardes. Diferente de vocês.